Boa noite a todos. Hoje o nosso assunto será sobre a questão do livre-arbítrio. Afinal de contas, o homem tem esse chamado livre-arbítrio ou não tem? A doutrina da predestinação, ela afirma que antes dos tempos, Deus, em sua soberana vontade, estabeleceu o fim de todas as coisas para a glória do seu nome. Tudo começa com a finalidade de manifestar a glória. É toda a criação revelando de uma forma ainda mais esplêndida esta glória por causa do cumprimento da missão do Filho do Senhor, Jesus Cristo. Então, nesse sentido, criou vasos de ira e de honra. É o que nós lemos em Romanos, capítulo 9, versos 22 e verso 23. Deus soberanamente criou vasos de ira e vasos de honra. Ou seja, o perverso para o dia da calamidade, como lemos em Provérbios capítulo 16, verso 4, e o que há de crer no Evangelho para a vida eterna, conforme lemos lá em Atos capítulo 13, verso 48. Por muitas razões, diversos cristãos sinceros, recusam ler a Bíblia nessa perspectiva da soberania de Deus definindo o destino dos homens. Preferem, ao contrário de ler a Bíblia nessa perspectiva, preferem lê-la com a lente de alguém que tem total liberdade para decidir sobre o seu próprio destino. É o que se chama de livre-arbítrio. Então, o homem, segundo a leitura de muitos cristãos, ele tem a liberdade dada por Deus para decidir se ele quer ser salvo ou não quer, de recusar, de resistir ao chamado de Deus para a salvação ou de aceitá-lo. Nesse sentido, aqueles que pensam assim, eles, de uma forma ilustrativa, acreditam que Deus ele fez aquilo que lhe cabia na direção de salvar o homem. Então, ele providenciou aquilo que era da sua competência, da sua autoridade, os meios da salvação, ou da justificação dos pecados. E essa proposta foi exposta à humanidade tendo conhecimento das boas notícias, da salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus, cabe agora os homens que têm conhecimento do Evangelho aceitar ou não aceitar essa proposta. De certa maneira, aqueles que acreditam no livre-arbítrio acreditam que a salvação só cumpre o seu propósito, só alcança a sua finalidade quando o homem decide toma a decisão diante dessa proposta que Deus oferece por meio de Cristo Jesus. Então, é assim, de forma resumida, que muitos pensam a respeito do livre-arbítrio. Então, os que pensam assim, acabam encontrando muitas dificuldades, ao mesmo tempo, para compreender mais profundamente a soberania de Deus. É muito difícil você compreender a soberania de Deus à luz das Escrituras, olhando para esta ideia do livre-arbítrio. Porque o senso comum do evangelicalismo brasileiro sobre o livre-arbítrio, inevitavelmente, expõe Deus como aquele que está sujeito ao arbítrio humano para cumprir os seus propósitos. Então, a vontade de Deus, ela não é soberana, tão soberana assim, porque ele deseja salvar, mas ele depende de uma ação do homem para que esse desejo, para que essa vontade, este plano seja cumprido. E nesse sentido, o homem coloca Deus sujeito à sua vontade, ao seu arbítrio. Então Deus ele não age soberanamente para salvar aqueles que ele deseja salvar. Também expõe Deus como privado no conhecimento quanto a eventos futuros. Já que Deus depende da ação do homem, Deus estaria então esperando que o homem tome a decisão certa para que ele então conheça aqueles com quem ele terá na sua presença por toda a eternidade. Então, porque se Deus tem um conhecimento prévio soberanamente, o sacrifício de Jesus seria eficaz somente para aqueles a quem ele mesmo destinou o seu Filho. Mas aqueles que pensam no livre-arbítrio como uma verdade absoluta da palavra de Deus, precisa, inevitavelmente, considerar que o conhecimento de Deus não é pleno sobre os eventos futuros, porque ele está aguardando a ação do homem para que seja revelada, então, a sua vontade na vida daqueles que aceitam e não aceitam. Também acabam colocando
aqueles que pensam assim, Deus como sendo parceiro do homem na sua redenção. Deus faz a sua parte e agora o homem precisa fazer a sua parte. Tá? Então Deus anda a metade do caminho e o homem anda a outra metade. Então há uma convergência que nós chamamos de sinergismo da salvação. Então Deus age num certo sentido, o homem age em outro sentido, e aí então se consolida a vontade de Deus quanto à salvação. É o que nós chamamos na teologia de sinergismo da salvação. Nós entendemos biblicamente que a salvação é uma obra exclusivamente de Deus, do começo ao fim. Então nós não cremos que o homem ele tem uma interferência no processo da salvação. Nós cremos que Deus soberanamente ele salva o homem. É uma ação unilateral da parte de Deus por causa da sua graça, da sua livre graça dispensada sobre aqueles a quem ele deseja salvar. Tá? Mas os que pensam no livre-arbítrio precisam invariavelmente colocar Deus ou tratar Deus como um parceiro da salvação. Né? A rigor, não tem como fugir muito aqui da ironia, né? Ao batizar o converso, o penitente teria que ser batizado então no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dele que está sendo salvo, porque ele teve uma participação, então o mérito precisa ser dado a ele também, né? Então o evangelicalismo brasileiro pensa teologicamente nos termos do livre-arbítrio, tratando Deus como um parceiro. Deus fez a sua parte e o homem agora precisa fazer a sua parte. Também tratam Deus como tendo firmado a suficiente salvação em Cristo, mas o resultado da salvação é meio que aleatório, né? O resultado tem que ser aleatório. É como se ele estivesse dizendo, olha, está aqui diante de todos a proposta da salvação. Mas quem aceitará essa proposta, o resultado é meio que aleatório, ele não é um chamado eficaz, não é como eu diria, não é no aspecto da eleição. Deus ele não destinou indivíduos para a salvação, certo? É assim, é meio que aleatório o resultado, é como se estivesse jogando e quem pegar, pegou, né? Afinal de contas, cabe a decisão do homem acolher a proposta da salvação ou não. Tá? Então, essas são dificuldades inevitáveis para aqueles que pensam nos termos do livre-arbítrio ao analisar a soberania de Deus à luz das Escrituras. Eles acabam criando algumas dificuldades aí no tocante ao ser de Deus. Um dos maiores desafios do cristão sincero é ler a Bíblia e aceitar seu completo ensino, inclusive aqueles que lhes parecem obscuros, é fato, alguns ensinos das Escrituras não são muito claros para nós, eles são um tanto obscuros, né? Inclusive aceitar até aqueles ensinos que são conflitantes com o nosso próprio senso de justiça. Nós olhamos, por exemplo, para o ensino das Escrituras sobre a predestinação e nós não aceitamos esse ensino. Por quê? Porque no nosso senso de justiça, nós queremos julgar a Deus, a sua soberania, a sua liberdade de decidir. E é por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, vai dizer, quem é você para debater com Deus, discutir com Deus? Jó tentou debater com Deus, e a primeira pergunta que Deus fez, com certeza para ele, o humilhou, assim, de forma assustadora. Mas inúmeras perguntas foram feitas a Jó, de maneira que lá no capítulo 42, Jó vai dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora o conhecimento que eu tenho a teu respeito, agora como eu te vejo, Senhor, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Ele chega a dizer, acho que no capítulo 40, coloca a mão na boca e não mais falarei. Ele se sente humilhado diante de tamanha grandeza de Deus, de tamanha sabedoria de Deus, de tamanha autoridade de Deus. Enfim, Jó chega ao estado que todo cristão verdadeiro precisa chegar diante da grandeza de Deus. Reconhecer que os seus pensamentos são mais altos e que os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Por isso que ao ler a Bíblia, nós não podemos fazer uma leitura seletiva. Isso aqui me parece fazer sentido, coincide com o meu senso de justiça e eu trato como verdade.
Outras passagens eu faço de conta que nem estou vendo. E outras eu simplesmente discordo e alego que há um problema de interpretação, um problema de tradução, porque interiormente muitos acabam, na verdade, dizendo: olha, eu não aceito esse ensino a partir das Escrituras. Então, um dos grandes desafios do cristão sincero é de aceitar o ensino completo das Escrituras, sejam eles obscuros, diante dos quais nós nos calamos, evitamos especulações, sejam eles conflitantes. A palavra de Deus, ela precisa nos confrontar e não o contrário. Nós não lemos a palavra de Deus para confrontá-la. Nós temos que ter humildade e nos permitir ser confrontados pela palavra de Deus. Também compreender a distinção e harmonia que a Bíblia faz entre um e outro conceito. Na Bíblia há conceitos que correm paralelos e que aparentemente eles são antagônicos. Já tratamos alguns aqui: os decretos eternos e os preceitos do Senhor, a soberania divina e a responsabilidade humana. Muitos não conseguem entender esses conceitos e ler essas passagens de forma harmônicas. A palavra de Deus trata como harmônicos esses conceitos. Outro é a predestinação, que já tratamos aqui, o livre-arbítrio. Parece que ao tratar sobre predestinação, não tem como sustentar o livre-arbítrio. Esses conceitos são completamente distintos e, ao mesmo tempo, antagônicos. Essa última distinção será tratada no estudo de hoje, tá? Então nós temos no centro das Escrituras a revelação de Jesus Cristo como Redentor, aquele que veio suficientemente a tomar o lugar do pecador na presença de Deus e pagar o alto preço do seu pecado pelo seu próprio sacrifício. E nesse sentido, palavras de Jesus em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. Veja, nas palavras que estão destacadas, nos parece o quê? Que o homem ele tem um certo livre-arbítrio. É a partir de uma ação humana que desencadeia, que provoca uma reação divina. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Não parece? Que há aí um certo livre-arbítrio? E o convite de Jesus é um convite para quê? Para aliviar as cargas penosas do pecado. A proposta de Jesus é: vocês que estão vindo a mim, eu vou remover a sobrecarga do pecado. E vocês vão andar comigo, vocês vão aprender comigo, e eu vou dar descanso para as suas almas. O convite de Jesus é um convite redentivo, tem a ver com soteriologia, tem a ver com salvação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você vier a mim, eu vou te salvar, em outras palavras, do poder do pecado que pesa sobre os seus ombros. Mas aí, o mesmo Jesus, com a mesma autoridade, diz isso lá em João capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e o ressuscitarei no último dia. E aí? Agora parece que Jesus está sendo contraditório? Não, Jesus não está sendo contraditório. É que esses conceitos, eles estão na palavra de Deus em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. Esses conceitos, eles são tão distintos quanto harmônicos. Quem cria conflito é o leitor, que insiste em querer que ela fale o que ele quer ouvir. É por isso que cria conflito. É porque tem que tirar partes, tem que ignorar outras, tem que recusar outras, e outras a gente trata como caixinha de surpresa. A gente vai lá, escolhe aquele versículo e fala: que Jesus está falando para mim hoje. Não, nós temos que ler a Bíblia completa, uma leitura honesta, encarar todos os textos e usar os critérios de interpretação que respeitam a harmonia das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a revelação das Escrituras, porque as Escrituras interpretam as próprias Escrituras. O problema é criado por nós, que insistimos em ler a Bíblia querendo ouvir aquilo que querendo que ela fale aquilo que nós queremos ouvir. Então, como resultado, o que nós muitas vezes criamos? Por causa dessa dificuldade de leitura da Bíblia, nós criamos problemas no meio da igreja.
Aí surgem os extremos do fatalismo, independente do que eu fizer, o resultado, o destino já está definido por Deus, eu sou assim mesmo, é Deus quem me fez assim, ou o determinismo. Então Deus, ele meio que manipula todo mundo a agir da maneira que está agindo, né? E aí, esses conceitos, sejam do fatalismo, sejam do determinismo, eles promovem o legalismo, por um lado, porque já que tudo depende de mim, nem tanto de Deus, o que se ensina por aí? Legalismos. Você tem que fazer isso, tem que fazer sacrifício, tem que doar não sei o quê, tem que participar de várias disciplinas religiosas, porque senão você vai perder a graça da salvação. E as pessoas são mantidas no medo, no terror, de que a qualquer momento, se Jesus voltar e você for flagrado, distraído, quebrando um jejum, tendo faltado um dia na campanha de oração na igreja, você acidentalmente cortou o seu cabelo, você passou a maquiagem e aí perdeu a salvação. Então, esses extremos, essa leitura errada das Escrituras, sustenta o legalismo na igreja, como também o determinismo, ele acaba criando uma espécie de liberalismo moral, já que Deus determinou o fim de todas as coisas e ele já tem tudo arrumado, tudo resolvido, então eu vou para a gandaia, então eu vou viver de forma libertina, então eu vou agir obedecendo os impulsos da minha própria natureza, fazer tudo o que os meus olhos desejam, tudo o que o meu coração anseia, porque afinal de contas, Deus já determinou o fim de todas as coisas. Aí você cria um liberalismo moral dentro da igreja. A leitura errada das Escrituras cria ou influencia o comportamento da igreja, seja uma leitura errada, inevitavelmente vai influenciar uma conduta errada da igreja, tá? Uma doutrina equivocada vai provocar na igreja uma conduta também equivocada, uma leitura também equivocada. O que significa livre-arbítrio? O que essa palavra significa? Do ponto de vista da língua portuguesa, o significado ele já é claro, né? A palavra livre significa liberdade, aqui é uma referência à liberdade, e aí se ela é restrita ou absoluta, isso é outra discussão. E o arbítrio, que significa decisão, ou seja, é uma liberdade inerente do homem para decidir sobre alguma matéria. Tá? Do ponto de vista da teologia, livre-arbítrio se refere à liberdade do homem decidir sobre a sua salvação em função da sua própria vontade. Então ele obedece à sua vontade, se ele quer ou ele não quer, tá? Então é da sua própria vontade, e nesse sentido Deus ele não força ninguém a tomar decisão. Deus não está por trás, governando as vontades humanas para cumprir o seu propósito. Então assim, Deus, ele já fez o que tinha que fazer, e o homem então está livre para decidir o seu destino, se ele aceita ou ele não aceita, tá? Então, este entendimento reforça a responsabilidade moral do homem. Muitos adeptos desse pensamento do livre-arbítrio vai dizer, olha, porque a defesa, e aí faz um pouco sentido para nós, né? Porque a Bíblia fala sobre a responsabilidade moral do homem. Eles alegam exatamente isso. É que ao negar o livre-arbítrio, você está negando a responsabilidade humana. Porque alguém determinou. Veja, quando você sai de um extremo, você tem que tomar um cuidado para não ir para o outro extremo. E o que as pessoas e muitos crentes sinceros pensam é que eu não estou livre da minha responsabilidade moral. Crentes sinceros mesmo, são cristãos sinceros, né? Então eles recusam qualquer ensino que esvazie do homem a sua responsabilidade moral, tá? Só que no conjunto, ao defender o livre-arbítrio, acaba afirmando que o homem também, pela sua liberdade de decidir pela sua salvação ou não, ele inevitavelmente ele tem que decidir sobre o seu próprio destino, né? É ele quem decide, Deus não interfere. Então, nesse sentido, Deus ele não tem conhecimento prévio, Deus não tem governança do destino do homem. O homem está entregue à sorte da sua vontade, se ele vai aceitar ou não, e nesse sentido, se ele vai determinar o seu destino na presença de Deus ou fora da presença de Deus, né?
Bom, vamos olhar um pouquinho para a história bíblica. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, nós lemos as palavras de Salomão que Deus fez o homem reto. Aliás, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele era portador, né? Ele era uma figura representativa de Deus no meio de toda a criação. Ele era o mediador de toda a criação. Nele havia atribuições presentes no ser de Deus, é óbvio, em caráter muito inferior às virtudes que estão presentes no ser de Deus, mas o homem era essa representação da divindade no meio da criação. E ele foi, nesse sentido, foi feito reto. Aí nós vemos lá no capítulo 2, verso 9, de Gênesis, Deus, ele cria, ele planta duas árvores importantes e no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida representava, pela própria descrição, a vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava a morte. Eram duas opções, duas árvores, duas opções. Então Deus disse para o homem no capítulo 2, versos 16 a 17, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mantendo-se na retidão, na presença de Deus, o homem tinha a liberdade de comer de toda a árvore do jardim, e isso incluía, obviamente, a árvore da vida. Mas Deus deu advertência, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o homem, antes da queda, ele tinha duas opções diante dele, representadas por duas árvores, a árvore da vida e a árvore que traria morte, se dela comesse. Tá? Então o homem, nesse sentido, ele tinha escolha, ele tinha o chamado livre-arbítrio, permanecer em retidão ou decair desta retidão. Todos nós conhecemos a história, sabemos que o homem tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu. E ao comer da árvore que Deus havia proibido, aquilo que Deus havia decretado como resultado da desobediência se cumpriu. O homem, então, passou a ser escravizado pelo pecado e decaiu do seu estado de retidão, que nós chamamos de queda moral. Ele era reto no seu estado de anterior ao pecado, ele tinha essas opções, mas ao pecar ele perde a retidão que ele tinha. E ele então decai daquele estado de retidão, se torna escravo do pecado. E por causa disso, esse pecado, ele como mediador da criação diante de Deus, porque ele se corrompeu, não só a sua descendência, mas toda a criação foi sujeita aos efeitos do pecado. Tá? Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 22. Em Adão, todos morrem, porque ele era o mediador da antiga aliança na presença de Deus. Ele era o mediador da humanidade na presença de Deus na antiga aliança. Então, a partir do momento que esse representante da humanidade cai, toda a sua descendência passa a sofrer os efeitos do pecado original. Tá? Nós veremos aqui alguns detalhes. Então, olha que Paulo volta a dizer no capítulo 5, verso 12 de Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, todos nós já nascemos corrompidos pelo pecado, porque nós somos, entre aspas, produto de uma humanidade corrompida. Adão era a forma, então toda a humanidade ela nasce com a deformidade da sua forma original.
tá? Então, todos nós já nascemos, do ponto de vista do estado espiritual, corrompidos pelo pecado. As práticas pecaminosas são, na verdade, frutos, evidências externas de um estado pecaminoso. Aí você fala assim, nossa, criancinha não fez mal para ninguém. Com certeza, não teve nem oportunidade de revelar o fruto, apresentar resultado, de praticar alguma obra maculada pelo pecado. Mas mesmo antes de falar, mesmo antes de andar, mesmo antes de fazer qualquer obra, a criança já nasce já com a imputação do pecado, já nasce na sua natureza corrompida pelo pecado. E, portanto, Paulo diz que todos os homens, eles sofreram os danos da morte que foi prometida se o homem desobedecesse lá no princípio. E assim, todos os homens pecaram. Adão, antes da queda, agiu de acordo com seus desejos, né? Você leu, por exemplo, o que diz capítulo 2, capítulo 2, verso 9. Diz assim, ó. Capítulo 2, verso 9 de Gênesis. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, o quê? Agradáveis à vista e boas para alimento. Então ele desejou, assim como Eva, ao olhar para o fruto, conforme lemos no capítulo 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, Adão, ele desejou, tá? O homem e a mulher, eles desejaram, eles agiram de acordo com esses desejos. Antes de tomar do fruto e comer, esses desejos já estavam presentes e já estavam em execução na direção da árvore que Deus havia proibido de comer. Depois da queda, sua descendência, isso se refere a toda a humanidade, passou a agir de acordo com seus desejos pecaminosos. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, versos 14 a 15, que cada um é atraído pelo seu próprio desejo, pela cobiça do seu próprio coração. E quando esse desejo ele é atendido, dá luz ao pecado. E uma vez concebido o pecado, vem a morte. Então, nós somos atraídos e agimos em conformidade com desejos hoje corrompidos. A desejar comer é um desejo que Deus deu para nós. Agora, desejar comer além do necessário é um pecado, biblicamente falando, da glutonaria. Esse desejo Deus nos colocou, Ele nos deu. Sentir prazer foi algo que Deus nos deu, mas dentro de limites. O pecado, ele nos atrai para fora dos limites. E nós sempre agimos em conformidade com desejos, mas desejos agora corrompidos. Então, esta se tornou uma das evidências da corrupção espiritual. E aqui eu coloquei o texto de Romanos, capítulo 7, versos 14 a 25, texto este em que Paulo dá testemunho pessoal. Ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. Paulo se sentia como um homem de Deus, consagrado, chamado pelo Senhor, comissionado pelo próprio Cristo, um pregador notável do Evangelho no mundo gentílico. Paulo se via exatamente assim, como alguém que, do ponto de vista racional, queria fazer o bem e sabia o que deveria fazer, mas se via ainda impulsionado a fazer aquilo que ele entendia que não deveria fazer. O mal que eu não quero, diz ele, esse eu faço. Veja como os nossos sentimentos, como as nossas vontades, como os nossos prazeres, como os nossos pensamentos, eles sofreram a corrupção do pecado. E aí você acha que é seguro ouvir a voz de Deus por aquilo que passa na sua cabeça.
Você acha que é seguro tomar uma decisão de escolher com quem você vai casar por causa das suas emoções, pelas suas paixões? Você acha que determinados prazeres, ou todos os prazeres são aceitáveis porque eles trazem alegria para o nosso coração? Meus irmãos, como disse Jeremias, o coração do homem é desesperadamente corrupto. É desesperadamente corrupto. O homem, por causa dessa condição, ele se tornou, portanto, incapaz, totalmente incapaz, de escolher entre a vida e a morte, ou de se justificar diante de Deus por boas obras. Porque o homem se tornou o quê? Escravizado pelo pecado. Ele não está numa condição neutra em que ele pode decidir, simplesmente pelas suas ações, se libertar do estado de condenação diante de Deus. Ele está escravizado pelo pecado. Walter, e aí eu não sei como pronuncia, né? Chantry, no seu artigo, O Mito do Livre-Arbítrio, ele faz 3 classificações da liberdade humana que eu achei muito interessante e eu quis trazer para os irmãos. Primeiro, ele classifica a liberdade humana como liberdade circunstancial, que é a capacidade do homem escolher o que deseja dizer, fazer e pensar. O homem, segundo ele, tem essa capacidade preservada pela providência divina. A segunda classificação que ele faz aqui é a liberdade ética, é a capacidade de escolher o bem e o mal. E nós temos essa capacidade, é ou não é? Nós estamos cercados por situações e todos os dias estamos tomando decisões. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Eu preciso evitar aquilo, eu preciso me aproximar daquilo outro. Tá? E aí existe a chamada liberdade espiritual, que é a capacidade de escolher entre a vida e a morte espiritual. E quando se trata da liberdade espiritual, o livre-arbítrio ele se ocupa em dizer, como já disse na introdução, da capacidade do homem escolher o seu destino final. Só que a Escritura ela é bastante clara quando nós lemos lá em Gênesis 2, 16 a 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Existem 2 questões que eu quero destacar aqui nessa passagem de Gênesis. Primeiro, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus está dizendo, olha, você tem a liberdade. Adão tinha essa liberdade. Tá? Essa liberdade ela é confirmada por Deus ao homem antes da queda. Mas Deus o advertiu que a partir do momento que ele desobedecesse, ele perderia essa liberdade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você já não vai ter mais essa liberdade. Ou seja, você está vivo e você tem a liberdade de permanecer vivo. Mas se você desobedecer, você morre. E morto, você já não tem mais esta liberdade. Tanto é que o homem ele não pôde evitar a vergonha sofrida quando eles perceberam que estavam nus. No capítulo 2, verso 25, diz que eles estavam nus e não se vergonhavam. Aí no capítulo 3, verso 7, diz que percebendo, logo depois que eles comeram do fruto, em desobediência a Deus, em rebelião a Deus, percebendo que estavam nus, fizeram cintas de figueira e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir a vergonha. Então, o que antes era inocência, agora a malícia está instalada na relação bilateral. Eles sentem vergonha. E a roupa, todos nós sabemos, né? A roupa é um instrumento de defesa, de autoproteção. Ninguém sai por aí sem roupa. Por quê? Porque se sente exposto, tem a sua honra maculada. Nós usamos roupas para nos proteger das pessoas. Tá? Então, por que tem essa necessidade de usar roupa? Porque o homem, ele quebrou, pelos seus atos pecaminosos, no princípio, a harmonia com o seu Criador. E porque ele perdeu a harmonia com o seu Criador, como ele foge para entre as árvores do jardim para se esconder de Deus, o homem também agora tem a necessidade de se cobrir para se esconder um do outro. Né? Então nós usamos roupas para quê? Para nos cobrir em relação ao outro. Nós só nos vestimos por causa do outro.
Eu sempre brinco com a minha esposa, né? Está aqui. Você está colocando essa roupa só para me provocar, né? Tipo assim, né? Você usa essa roupa por minha causa. Mas a grande verdade, seja para agradar o cônjuge ou não, nós sempre usamos roupas pensando nos outros. Porque nós estamos vestindo roupas para nos proteger. O homem não foi capaz de evitar a vergonha sofrida imediatamente após a sua queda moral. Ele não foi capaz, por exemplo, de evitar a desarmonia. Aqui ele está acusando a Deus por ter dado a mulher está acusando a serpente. Há um clima de embaraço, de constrangimento. Quando Deus o visita, ele foge para trás das árvores do jardim, desarmonia com o Criador. Quando Deus então o aborda, ele tenta culpar Deus e a mulher. Quando Deus aborda a mulher, ela tenta se desviar da culpa, jogando a culpa total para a serpente. Há um clima de desarmonia. Ele também não foi capaz de impedir ou de evitar as dores e as aflições. Deus disse para a mulher: em meio às dores darás luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. O desejo dela já era do seu marido, mas agora, no contexto do pecado, a mulher sujeita a um homem corrompido pelo pecado, nos faz entender que quando Deus diz isso para a mulher, Ele está indicando o quê? Que agora a função dela de auxiliar idônea ou de sujeita ao seu marido será acompanhada por aflições. O homem não foi capaz de evitar a maldição da terra. Deus disse para o homem: maldita é a terra por tua causa. Ela agora produzirá cardos e abrolhos. A natureza foi maculada pelo pecado por causa do homem. Era um mediador. E quando ele cai, então todas as consequências do pecado se estendem até a criação. Deus disse que ele vai agora obter o seu sustento em meio a fadigas. Capítulo 3, verso 19, na parte A. Ele podia comer, irmãos, livremente de toda a árvore do jardim, mas por causa do pecado, ele perde os privilégios dessa graça, e agora, para se manter, ele vai ter que, no suor do rosto, diz o texto, obter da terra em meio a fadigas o seu próprio sustento. Ele também não foi capaz de impedir ou de evitar a morte física. Na sequência, no capítulo 3, verso 19, parte B, Deus disse: tu és pó, e ao pó voltarás, se referindo à limitação da vida terrena, da vida física. O homem também não pôde evitar a privação da vida. Deus expulsa o homem e a mulher do jardim e coloca 2 querubins na porta para que ele não volte a acessar a árvore da vida. Então, o melhor lugar que o homem poderia habitar na face da terra era numa região chamada Éden, onde Deus plantou um jardim, um lugar tão especial que recebia a presença de Deus ali, a visita de Deus para comungar com a sua criação. O homem agora é privado de todos os benefícios reservados naquele lugar enquanto se mantivesse em retidão. E aí nós temos uma crise familiar gravíssima. Deus se agrada da oferta e de Abel, Deus não se agrada nem da oferta nem de Caim. Caim fica com ciúmes, Caim sente ódio, o seu semblante se descai, Deus o adverte, mas não adianta. Ele surpreende o seu irmão e o mata. O homem não foi capaz de evitar o homicídio, aconteceu dentro do jardim, capítulo 4, verso 8, e tantas outras consequências que nós conhecemos na história bíblica. Ou seja, que liberdade o homem tem aqui, irmãos, para impedir esses efeitos? Não, o homem apenas passou a viver a degradação moral e de forma exponencial na história da humanidade. Quando nós lemos o Novo Testamento, nas palavras de Jesus e dos apóstolos, o que nós vemos é que essa degeneração moral e espiritual, ela vai se intensificar à medida que se aproxima a vinda de Jesus. Os dias vão se tornando cada vez piores. Portanto, além de Adão, o homem não possui liberdade para escolher, pois a sua condição espiritual e moral não é essencialmente pura. O homem não é perfeito na sua moralidade, ele está corrompido. E também não é neutra. O homem não está numa posição neutra nem de corrupção e nem de perfeição. E ele tem que escolher entre ser
santo ou ser pecaminoso. Ele não está numa condição neutra, nem semi-impura. Do ponto de vista do semi-pelagianismo, o homem, semi-pelagianismo não, do homem que foi corrompido pelo pecado, do homem que está na sua vontade decaído, né, na sua capacidade de escolha, mas ao mesmo tempo ele não perdeu toda a capacidade de escolher o bem. Então apelos são feitos como se conferindo ao homem, ou confirmando no homem a liberdade de, apesar do seu estado de pecado, de despertar aquilo que há de puro guardado no seu coração, potencializando aquilo que há de bom, tá, no seu coração. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia afirma claramente que a sua condição é total e essencialmente impura. O que Davi diz lá no Salmo 51, verso 5? Diz que ele nasceu em pecado, que ele foi concebido em pecado. Ele já nasce, já na condição de corrupção. Jeremias 13, 23. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Está falando de todas as faculdades, vontades, desejos, pensamentos. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Capítulo 13, verso 23, e esse texto que eu me referi, capítulo 17, verso 9, 1 Coríntios 2, 14, 2 Coríntios 4, 3 a 4, Colossenses 2, 13, e tantos outros textos que provam que o homem está essencialmente e totalmente corrompido pelo pecado. Tá? A teologia calvinista descreve como depravação total do homem. Tá? Em outras palavras, o homem está totalmente corrompido. Não há uma dimensão do homem que fora preservada da corrupção do pecado. Por isso ele se tornou escravizado pelo pecado e incapaz de evitá-lo. O homem tenta, na boa vontade, mas ele não consegue. Ele está sempre pecando. Está sempre fazendo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. É óbvio, né? O cristão verdadeiro, guiado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo, ele se esforça genuinamente para crescer em santificação. Se não fosse assim, Paulo não teria advertido os cristãos a desenvolver a salvação, se referindo ao processo da santificação. Processo no qual todos nós temos responsabilidade por ele, de ouvir a palavra e de viver em obediência. É o que Tiago vai destacar na sua epístola no capítulo 2, de nós não sermos apenas ouvintes, mas operosos praticantes. Essa é uma responsabilidade para a qual todos os cristãos são exortados a viver em obediência. Mas isso não significa dizer que chegamos à perfeição nessa vida. Por isso João diz lá no início do capítulo 2, que aquele que diz que não tem pecado está mentindo e a verdade de Deus não está nele. Nós pecamos, irmãos. E no esforço, sendo guiados pelo Espírito, influenciados pelo Espírito de Deus, segundo a direção da própria palavra do Senhor, que nos revela Cristo como o nosso guia, como o nosso pastor, nós cometemos transgressões e pecamos, seja no âmbito dos nossos desejos, seja no âmbito das nossas práticas, palavras e ações. Tá? Mas o homem se tornou escravizado pelo pecado e incapaz de evitá-lo. Em João capítulo 8, verso 32 a 34, e depois o verso 36, Jesus, depois de dizer, eu sou a verdade, o caminho e a vida, quem crê em mim jamais, quem crê em mim, não lembro exatamente, ele diz assim, capítulo 8, verso 31, ele diz, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Esse é o texto. Aí, os seus arguidores responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Está escravizado pelo pecado.
Aí lá no verso 36 ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, vos libertar, o Filho, está na voz ativa. É o Filho quem liberta. E sereis, está na voz passiva. Se o homem está escravizado, só existe uma possibilidade de ser liberto. É se o juiz te declarar justo, pelo cumprimento da justiça em Cristo Jesus. É Ele quem te liberta. E você não se liberta, você é libertado. Você não se converte, você é convertido. Então, ao dar o testemunho, não diga, né? Quando eu me converti. O correto seria dizer, quando fui convertido, voz passiva. Porque é o Filho quem nos libertou. Um preso dentro da cadeia não tem liberdade de amanhecer um belo dia e dizer: estou cansado disso aqui, vou sair, né? Existem casos excepcionais, como o que aconteceu no Mato Grosso do Sul e o que aconteceu lá no Rio Grande do Norte. Prisões de segurança máxima e presos fugindo, né, nos nossos dias. Mas um preso não tem liberdade de escolher o dia que ele vai sair. Ele não tem essa liberdade, está preso, a menos que haja uma sentença ordenando a soltura daquele detento. Tá? E isso aconteceu por decisão divina, quando Jesus cumpriu a nossa pena no nosso lugar. Então a cela foi aberta e nós fomos, voz passiva, fomos libertados, fomos convertidos, fomos salvos, fomos justificados por meio do Filho de Deus. O apóstolo Paulo afirmou que enquanto o homem não recebe da fonte a vida, tá? Enquanto ele não recebe da fonte a vida, se encontra morto em seus delitos e pecados, andando, e aí ele afirma isso em Efésios 2, 1-3, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, dos poderes das trevas, segundo os desejos pecaminosos. O homem é escravizado pelo curso deste mundo, ele não tem outro curso, ele só anda segundo o curso deste mundo. Tá? Ele é guiado, influenciado, obviamente, pelo diabo e também pelos desejos da sua própria carne. E aqui nós temos os três grandes inimigos do cristão, né? O mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. E a razão é porque ele Paulo continua no final do verso 3 do capítulo 2, por natureza, filho da ira, ou seja, totalmente disposto a odiar a Deus e a viver em rebelião contra ele. O morto, ele não reage, está determinado a se decompor, não é assim? A pessoa falece, aí você sepulta o corpo. Um ano depois você chega lá, você vai encontrar aquele corpo íntegro. Não. Existe possibilidade de alterar essa decomposição? De mudar esse destino? Não tem como. O corpo ele vai se decompor, não há outra alternativa. Então, a pessoa morre, não existe outra alternativa senão a decomposição. Isto não significa dizer que o homem, enquanto espiritualmente morto, não esteja moralmente ativo. Suas decisões são impulsionadas por uma vontade corrompida e se tornam, portanto, provas de sua culpabilidade moral diante de Deus. O homem ele não está impedido de tomar decisões corrompidas pelo pecado. E isso apenas prova, né, a sua condição moral diante de Deus, que faz dele o quê? Carente do perdão, carente da misericórdia. Não é isso que Jeremias fala lá no capítulo 3? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o homem, por mais bem intencionado que seja, por mais sagrado que ele seja, por mais crente que ele seja, ele ainda assim é carente das misericórdias de Deus. Não há pastor especial, não há bispo especial, não há presbítero especial, não há professor de escola dominical especial, não há missionário especial que tenha chegado a um estado espiritual tão elevado que ele não precise da graça de Deus, que ele não precisa das misericórdias de Deus. Não, ainda assim, por mais consagrados que sejam, né, e tenham chegado, eles ainda carecem das misericórdias de Deus. Por quê? Porque o pecado está presente. O pecado está presente na natureza. Também, embora seja incapaz de se justificar diante de Deus, não é incapaz moralmente de fazer escolhas justas. E aí é onde concordar comigo, né? As pessoas, crentes ou não, elas são capazes, estão
são habilitadas a socorrer os necessitados, a cumprir as leis da sociedade, a restringir o mal e combatê-lo. Você viu o que aconteceu lá na Índia? Do casal que foi surpreendido, estavam numa barraca próximo de uma delegacia, estavam viajando de moto, eles armaram a barraca e foram dormir, e foram surpreendidos por um grupo de homens, que além de violentar de bater no homem, ainda exploraram num estupro coletivo a moça, a brasileira. Uma cena triste, mas o que aconteceu? Houve uma reação do governo indiano, que já conseguiram prender alguns daqueles criminosos. E lá na Índia, isso é tratado como uma pena gravíssima. Então, na sociedade de forma geral, você percebe que existe na graça comum de Deus esses resquícios, né, da justiça de Deus no homem. Então, o homem ele discerne o mal e ele é capacitado, sim, a fazer escolhas no sentido de combater o mal, de restringir o mal, guardar os 6 últimos mandamentos, honrar pai e mãe, não adulterar, não falar mau testemunho sobre o seu próximo, não matar, não cobiçar, né, os bens do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem nada do seu próximo. Existem essas leis morais que são impostas à humanidade, e de forma geral você percebe como há um senso comum de preservação desses valores na sociedade, mesmo sociedades que nem sequer conhecem os mandamentos mosaicos, né? Abandonar vícios. Existe no homem a capacidade de discernir: eu estou fazendo mal contra mim mesmo, eu não gostaria de viver assim, eu quero ser tratado, eu preciso me libertar disto. Outros, às vezes, quando perdem essa capacidade de discernir o mal que está fazendo contra si, os outros em volta percebem isso, como foi dito, né? E agem na direção de restringir aquele mal, com conselhos, com internações, com exortações, com penas, com disciplinas, com ameaças. Mas há um esforço do homem, de forma geral, de abandonar vícios, exercer a profissão honestamente. Tudo isso nós somos capazes e capacitados a tomar decisões para vivermos uma vida justa dentro de uma ordem social mínima. Sua liberdade não é absoluta, pois Deus governa seu destino. Nós já vimos isso aqui. Mas também não é ausente, pois é responsável pelos seus atos. E é sobre isso que Luiz Berkoff, no livro Teologia Sistemática, diz: há uma certa liberdade que é possessão inalienável de um agente livre, a saber, a liberdade de escolher o que lhe agrada, em pleno acordo com as disposições e tendências predominantes da sua alma. O homem não perdeu nenhuma das faculdades constitucionais necessárias para constituí-lo um agente moral responsável. Luiz Berkoff, um teólogo renomado, já falecido, seu livro Teologia Sistemática, usado como livro-texto para estudo de teologia nos seminários das igrejas presbiterianas do Brasil, ele tem exatamente esse pensamento. O homem, embora tenha perdido a capacidade de escolha, de arbitrar sobre a vida ou a morte, Deus preservou nele a capacidade de tomar decisões que faz dele um ser moral responsável. A Confissão de Fé de Westminster, em 3 pontos que eu destaco aqui, também afirma isso, que é a confissão mais exaustivamente elaborada e a mais completa das confissões reformadas, doutrinárias. Diz, no capítulo 3, parágrafo 1º, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, depois que fala sobre a questão aqui do seu governo soberano, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. No capítulo 5º, parágrafo 4º, a confissão de fé continua: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência, que essa se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal,
para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Depois, no capítulo 9, parágrafo 1, a confissão diz: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Então, o homem não é nem forçado por um lado, nem forçado para o outro. No parágrafo 3º, do capítulo 9, a confissão diz: o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. A confissão não reconhece de Westminster o livre-arbítrio, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto do pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, pelas suas obras, pelas suas boas intenções, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Tá? E aí, para terminar, algumas 3 considerações aqui finais. Primeiramente, o homem é livre, o homem tem livre-arbítrio. O único que, sendo reto, foi capaz de escolher entre se manter em retidão moral diante de Deus foi Adão. Mas a partir da sua queda, todos se tornaram cativados pelo poder do pecado e incapazes de decidir sobre a sua própria libertação dele. Você não tem como dizer, nunca mais vou pecar, ou dizer, não, esse pecado eu não cometo, né? Ou eu não vou cometer pecado nenhum, vou fazer um esforço para durante uma semana não cometer pecado nenhum. Já está pecando contra a realidade da sua própria natureza. Porque o homem, antes de qualquer ação, a sua condição já é uma condição já corrompida na presença de Deus. É por isso que João está dizendo, olha, se você diz que não tem pecado, você está mentindo. Você está mentindo. Se o pecado for entendido apenas em termos de ações, nós podemos até dizer que nós não pecamos, em muitos aspectos do nosso dia, tá? Mas o nosso estado espiritual, ele está tão corrompido pelo pecado, que é praticamente impossível nós, pelas nossas próprias obras, alcançarmos um estado de justiça própria diante de Deus, de justiça satisfatória diante de Deus. Embora, em segundo lugar, o homem, por natureza, esteja totalmente corrompido, foi preservada pela providência de Deus a liberdade para decidir sobre necessidades ordinárias da vida, optando inclusive pelo bem. Contudo, este bem jamais está associado à salvação, como nós vimos aqui na confissão de fé. Está aquém da sua justificação eterna. E por fim, Deus detém todo o governo sobre a vida e o destino dos homens. Ele é soberano nesse aspecto, de maneira que ele jamais os tenta ou são forçados a pecar. O homem é sempre moralmente responsável por suas transgressões, pois obedecem à lei do pecado em sua natureza, e essa condição faz deles carentes da graça salvadora de Deus. Todo homem carece da glória de Deus. Eles foram destituídos da glória de Deus e eles carecem da glória de Deus, ou seja, da presença de Deus e de todas as bênçãos que fruem da presença de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Todos nós carecemos das misericórdias do Senhor, né? Todos nós carecemos das misericórdias do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças mais uma vez pelo estudo que tivemos e rogamos ao Senhor que na tua misericórdia se compadeça de cada um de nós, perdoando-nos nos nossos pecados, sejam das nossas ações, sejam das nossas omissões. Nós reconhecemos que não temos em nós nenhum poder de decidir sobre a nossa própria justiça. Nós, por isso, depositamos a nossa fé total, na pessoa de Jesus e na justiça que Ele cumpre em nosso lugar. Nós cremos que Ele é o nosso justificador diante do Senhor, e é por meio dele
que nós acessamos a tua presença e suplicamos pelas tuas misericórdias. Nós assim oramos, agradecidos por mais este estudo, em nome de Jesus. Amém.